Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos a demonstração do Teorema Fundamental do Cálculo, que diz o seguinte: dada uma função f grande, definida no intervalo fechado AB, com derivada, que eu vou chamar de f pequena, contínua, então vale que a integral de a até b da função f pequena é a f grande aplicada em b menos a f grande aplicada em a. Deixa eu dar um exemplo de função f grande e f pequena. Se eu escolher x² sobre 2 como sendo a f grande, então a f pequena é a derivada disso. E a derivada de x² sobre 2 é 2x sobre 2, que é x. Eu começo com uma revisão daquilo que se precisa para a demonstração. São dois assuntos. O primeiro é o teorema do valor médio. Dada uma função f grande que satisfaça essas hipóteses, eu vou considerar aqui x igual a A, x igual a B, e vou traçar o segmento que une os dois pontos que apareceram ali. Então, existe um valor x igual a C dentro desse intervalo, tal que a reta tangente ao gráfico da função no ponto em que o x vale c é paralela àquele segmento que eu tinha antes. Então aqui eu tenho dois objetos que são paralelos. E isso ocorreu para um certo x igual a c. É assim, ó. Teorema do valor médio. Isto aqui é o coeficiente angular deste segmento. Então existe um x igual a c que está dentro desse intervalo aqui, tal que a derivada da função para aquele x dá exatamente esse número. De outra maneira, este segmento é paralelo a esta reta aqui. Ainda, como revisão, tem que saber a definição de integral definida. Aqui eu tenho o intervalo AB e vou considerar uma partição dele. Eu vou dividir em diversos subintervalos. Este tamanho é o Δx1, este tamanho Δx2. Esses tamanhos podem ser diferentes. Vai até lá o último. Em cada subintervalo, eu vou pegar um ponto qualquer. Aqui um x1 asterisco, aqui um x2 asterisco, aqui um xn asterisco. Vale que eu vou pegar uma função f que é contínua. É a f que aparece aqui. E vou construir um limite. Como é que é feito esse limite? Esse processo aqui, ó, será feito com o n tendendo a infinito, de tal maneira que o comprimento de cada um daqueles subintervalos tende a zero. Então, os comprimentos de todos os subintervalos vão tender a zero. Então, vale que, quando a função f for contínua, este limite existe
ele dá um número que nós chamamos de integral de a até b da função f. Então, sabendo isso aí, dá para encarar a demonstração, que começa assim. Eu vou pegar essa expressão e dar uma ajeitada. Vou passar isso aqui multiplicando. F de b menos f de a é igual à derivada dessa função para um certo c, que multiplica b menos a. Eu vou aplicar o teorema do valor médio em cada subintervalo que eu tenho aqui. Aqui é de a até x1. Então vai ficar assim, ó. Aqui é x1, aqui é x1, e aqui vai aparecer um certo número, que eu vou chamar de x1 asterisco. Aplicando o teorema do valor médio no primeiro subintervalo, eu encontrei isto. E agora eu vou aplicando subintervalo a subintervalo. Se aplicar aqui, fica assim, até lá o último. Agora eu vou somar isso e vou somar isso aqui também. Esse cancela com esse. Esse cancela com esse. Esse cancela com esse. Esse cancela com esse. Vai sobrar o f de b e esse menos f de a. F de b menos f de a. F grande linha. Isso é a f pequena. E o tamanho desse subintervalo é o meu delta x1. Eu vou mudar a notação. Vai ficar assim, ó. F grande linha é f pequena e o tamanho desse subintervalo é isso daqui. E faço para todos os que eu tenho aqui. E eu estou somando isso tudo. Do lado de cá, eu já tinha visto que ficava só a f de b menos a f de a. E agora aqui, ó, a soma de todos esses objetos aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar que esse processo aqui está sendo feito com o n tendendo a infinito, de maneira que os comprimentos de cada um dos subintervalos tenda a zero. Vai ficar assim. Olha eu aqui fazendo o n tender a infinito, de maneira que os comprimentos de cada um daqueles subintervalos tende a zero. Tá, mas o que é isso que apareceu aqui? Esse limite desse somatório, desse objeto. É isso daqui, que é a integral de a até b da função f. Então, a integral de a até b da função f pequena é aquela diferença. A f grande aplicada em b menos a f grande aplicada em a. Eis aqui o teorema fundamental do cálculo. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.